No vídeo de hoje eu vou falar sobre cadência no ciclismo e como o ritmo das pedaladas é importante para o seu desempenho. Bora girar aqui no canal do Até Onde Deu Pra Ir de Bicicleta. E eu convido você que gosta de ciclismo e não quer perder nenhuma das nossas novidades a se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E o assunto de hoje é cadência no ciclismo. Eu vou te mostrar como encontrar sua cadência ideal e ainda dar algumas dicas para você executar treinos de cadência com a sua bike. Então, o que é cadência no ciclismo? A cadência é definida como a velocidade de giro dos pedais em um período de tempo. E no ciclismo, esse tempo que é adotado é 1 minuto. Então, a cadência é medida em rotações por minuto e a sigla é o RPM. Por que a cadência é tão importante no ciclismo? Primeiro, ela está muito ligada à técnica de pedalada do ciclista. E além disso, ela é uma medida de intensidade dos treinos. Então eu posso fazer um pedal com cadência de 60 RPM, de 80 RPM, de 95 RPM e assim por diante. Mas qual que é a cadência ideal para um ciclista pedalar? Os estudos científicos sobre cadência no ciclismo não conseguiram identificar uma cadência ideal para o ciclista. Eles trabalham então com o conceito de cadência de conforto, que é aquela cadência que é confortável e ideal para aquele ciclista performar da maneira mais eficiente. Então cada ciclista pode ter cadências de conforto diferentes. Por quê? Porque tem uma série de fatores que vão influenciar na definição dessa cadência ideal para o ciclista. O primeiro fator é a relação entre cadência e força. Os ciclistas que são mais fortes, eles têm a tendência, costumam gostar de fazer uma cadência um pouco mais lenta e pedalar numa marcha um pouco mais pesada, aproveitando essa força que eles têm nas pernas. Um segundo fator que vai influenciar na cadência escolhida pelo ciclista é a relação entre a cadência e o nível de treinamento. Os ciclistas mais bem treinados costumam escolher cadências mais altas como cadência de conforto. Apesar dele pedalar mais rápido, numa cadência alta, ele se cansa menos, ele consegue manter aquele giro por muito tempo comparado a uma cadência lenta, por exemplo, ou mais lenta e uma marcha pesada. E isso tem a ver com o nível de treinamento. Os ciclistas iniciantes costumam escolher cadências menores, entre 60 e 70 RPM. À medida que ele vai treinando, se desenvolvendo na modalidade, ele vai ficando confortável com uma cadência um pouco maior. Você pode reparar isso no seu desenvolvimento dentro do ciclismo, você pode começar a pedalar observando a cadência que você está fazendo e com o tempo, com treinamentos, à medida que você for se desenvolvendo na modalidade, você pode ver que a tendência é a sua cadência aumentar um pouco. Em alguns casos, dependendo dos treinos que você faz e do seu nível quando você iniciou, pode aumentar até um tanto considerável. Terceiro fator, é óbvio, tem a ver também a relação entre a cadência e o tipo de modalidade que é praticada. Então, a cadência de um piloto de BMX vai ser diferente da cadência de um ciclista de estrada, que pode ser diferente da cadência de um ciclista do mountain bike e assim por diante. Quarto e último fator que vai afetar na escolha da cadência ideal para aquele ciclista é a relação entre a cadência com o tipo do terreno e a altimetria. Tem pessoas que costumam praticar cadências diferentes, por exemplo, para subida e para o plano. Tem ciclistas que vão praticar cadências diferentes se ele está girando na terra, se depois ele vai para um trecho mais técnico e depois ele vai para o asfalto. Então tudo isso também vai influenciar na escolha da cadência do ciclista. Alguns ciclistas conseguem manter a mesma cadência independente do terreno, eles têm um treino de cadência bem avançado, uma técnica bem refinada e a cadência muda pouco ao longo do terreno que ele vai enfrentando durante as provas e os treinos. E uma coisa que é importante a gente falar aqui é que todos esses fatores eles trabalham juntos. Então, eu estou iniciando no ciclismo e estou me desenvolvendo. Então, a tendência
é eu conseguir, com o passar do treinamento, desenvolver cadências mais rápidas. Mas além disso, tem a questão da minha força. Se eu for melhorando o quesito força, eu posso querer também pedalar um pouco numa marcha um pouco mais pesada para aproveitar a minha força, ou seja, o meu estilo de pedalada. Então todos esses fatores, eles vão trabalhar juntos. Tudo bem, André? Então agora eu quero saber como que eu faço para melhorar minha cadência no ciclismo. Eu quero melhorar a técnica da minha pedalada, quero girar um pouco mais rápido. O que eu preciso? Primeira coisa, é óbvio, você precisa de um sensor de cadência. É ele que vai medir a sua cadência para você poder acompanhar. Nada mais é do que um sensor que é colocado ou no pé de vela da bike ou na parte inferior do quadro, de forma que toda vez que o pedal completa um giro, ele transmite essa informação ou para o aplicativo do próprio sensor que você vai usar no seu celular, ou para o seu aplicativo de atividade física, Strava, Endomondo e outros, ou então para o seu GPS, se for um ciclocomputador com sensor de cadência, você vai conseguir acompanhar dessa forma. Então agora que você já está com o sensor de cadência e está medindo a cadência dos seus pedais, a primeira dica que eu dou é: continua fazendo os pedais que você sempre costuma fazer, os seus treinos normais, e observa como que a sua cadência se comporta. Você vai observar a sua cadência média ao final do treino, porque o sensor de cadência vai te dar esse dado, e você vai observar também ao longo do pedal as cadências que você costuma trabalhar mais tempo, seja no plano, na subida, se isso está mudando muito ou não. Então esse primeiro passo ele é diagnóstico. Depois desse diagnóstico, você pode trabalhar esse treino de cadência de várias formas. Então, o primeiro treino que você pode fazer é um treino de regularidade da sua cadência. Pode parecer simples, mas é um pouquinho difícil no começo. Então, vamos supor que você identificou que a cadência que você costuma pedalar está em 75 RPM. Então você vai fazer um pedal. Se você quiser começar de uma maneira mais fácil, procura um terreno mais plano e começa num terreno plano. Então você vai fazer esse pedal tentando manter o máximo possível os 75 RPM e sem parar. Vai chegar um ponto que às vezes tem uma descidinha e você pode ficar um tempinho sem pedalar. Não faça isso. Tente manter os 75 RPM e você vai mudando a marcha caso vá ficando um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil para manter esses 75 RPM. Depois disso, você pode tentar em terrenos um pouco mais difíceis do ponto de vista da altimetria. Ou seja, você começou a pedalar ali os seus 75 RPM no plano. E aí vai começar uma subida constante e longa. Você vai precisar deixar a sua marcha um pouco mais leve para você continuar mantendo os 75 RPM. E aí você vai ver que pode ser um pouco mais difícil você manter essa rotação alternando plano e subida, mas é assim que começa o treino. Lembrando que é um treino técnico. No começo vai ser um pouco difícil, mas depois a sua pedalada vai ficando constante, redondinha. Aí você vai conseguir fazer treinos longos, mantendo a mesma cadência, e isso vai ser ótimo para a sua técnica. Imagina um treino de 40 minutos, de 1 hora, girando na mesma cadência. É difícil, mas melhora muito a técnica da sua pedalada. Segunda possibilidade. A minha cadência de conforto ela é 75 RPM, mas eu gostaria de aumentar um pouco. Eu gostaria de aumentar e me acostumar a pedalar numa cadência um pouco mais alta. Eu quero aumentar, por exemplo, para 80. Vamos colocar apenas 5. Então eu consigo pedalar 1 hora a 75 RPM, mas se eu aumento para 80, ou seja, vai ficar mais intenso, eu não consigo fazer 1 hora. Eu consigo segurar 30 minutos, 40 no máximo, e depois eu tenho que parar, ou então a minha cadência diminui muito. Então a gente está falando de um aumento progressivo de cadência. Eu posso trabalhar, por exemplo, a minha cadência atual de conforto, que é 75, e ter alguns momentos onde eu vou subir para 80. Eu posso fazer nessa 1 hora de treino, por exemplo, 6 estímulos de 3 minutos e depois ir aumentando a 80, até que eu vá conseguindo fazer a maior parte do tempo a 80 e depois tudo a 80. Mas como que eu vou saber então que a minha cadência de conforto mudou? Gente,
é cadência de conforto, é aquela que você consegue pedalar a maior parte do tempo. Então, é o que eu falei, a intensidade vai dizer isso. Você vai melhorar com o treinamento, seu condicionamento físico vai melhorar e você vai conseguir subir de 75 para 80 com alterações menores na sua frequência cardíaca, porque o seu condicionamento físico vai ter melhorado e assim por diante. O que você tem que entender é, atletas diferentes têm cadências diferentes. Ah, o meu amigo pedala com cadência de 90 RPM e eu pedalo com cadência de 80 RPM. Mas vocês estão pedalando juntos, estão fazendo o mesmo treino juntos. Se você não está conseguindo terminar o treino, ou se você encontrou alguma dificuldade, você viu que 80 não é para você, que a questão é mesmo 75, tudo bem. O que importa é você ter uma técnica redondinha da pedalada, que ela se mantenha o máximo possível na mesma cadência. E esses foram apenas 2 exemplos que você pode experimentar. O seu treinador, a pessoa que desenvolve a sua planilha de treinamento, pode também desenvolver diversas outras formas de você trabalhar a cadência ou mesmo de utilizar a cadência como medida de intensidade do seu treino. Ele pode fazer treinos intervalados utilizando a cadência, ele pode querer aumentar a sua cadência à medida que o seu condicionamento vai melhorando, ele pode também querer trabalhar força e a cadência um pouco mais baixa, dependendo do trecho que você vai pegar e da modalidade que você pratica. Então, são muitas as possibilidades, mas é importante você entender que a cadência é um fator central para a técnica da sua pedalada. Como intensidade, ela também funciona, mas atualmente a intensidade dos treinos ela é muito indicada a partir da frequência cardíaca e da potência. Só que a cadência continua sendo muito importante do ponto de vista da técnica da pedalada. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te mostrado a importância na cadência para a técnica do ciclismo e como medida também da intensidade dos seus treinos. Eu deixo aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. Um grande abraço para você e boas pedaladas!